Quero chamar aqui o pregador dessa manhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Pastor Danilo, vem para cá, querido. Vem para ministrar a palavra. Pastor Danilo já foi pastor de igreja no interior do Paraná e em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Pastor Danilo, quando veio aqui para Mais de Cristo, veio com a referência do pastor Emerson Feitosa, que eu conheço há muito tempo. Quem esteve aqui numa das quartas atrás ouviu a palavra através do pastor Emerson, que tem um trabalho muito lindo de missões, como também o pastor Arão Xavier. E ele veio para cá a trabalhar aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, num instituto que se chama Line Instituto. E eu sei que de uma forma muito especial o Senhor usará mais uma vez e agora aqui entre nós nesta manhã. Quero que você aplaude ao Senhor pela vida do pastor Danilo. Glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Alegria mais uma vez estar aqui, cultuando ao Eterno e incumbido da responsabilidade de trazer a palavra de Deus, ser canal de Deus para as nossas vidas, porque a palavra vem aqui primeiro Deus fala aqui, para depois falar aí. Então eu louvo ao Senhor por esse privilégio, agradeço ao nosso pastor pela confiança, e eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para a tua vida nessa noite, amém? Quem acredita que Deus tem algo grande para a sua vida nessa noite, diga amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia, junto com a minha, no segundo livro do profeta Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 21. Nós vamos ler alguns versículos aqui para embasar o tema que eu vou compartilhar com você e aquilo que eu quero trazer ao seu coração, conforme a vontade do Espírito. Segundo Samuel 21, vamos ler do verso 15 até o verso de número 17. Amém? Glória a Deus. Novamente houve guerra entre os filisteus e os filhos de Israel. E Davi foi, juntamente com os seus servos, e lutou contra os filisteus. E Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos de Rafa, cuja lança tinha o peso de 300 siclos de cobre, e que estava cingido por uma espada nova, intentou matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o gigante filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: tu não deves mais sair conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Diga amém. Glória a Deus. Bom, eu quero trazer um tema nessa manhã que o Espírito de Deus, Ele colocou no meu coração enquanto eu meditava nesse texto. O tema é segredos e verdades sobre as batalhas. Diga comigo, segredos e verdades sobre as batalhas. Vamos aprender aqui alguns segredos e algumas verdades que o Espírito de Deus, Ele quer nos ensinar sobre as batalhas. Antes de entrar aqui, falando para você do primeiro segredo, da primeira verdade que eu encontrei nesse texto, eu quero fazer uma rápida introdução para contextualizar e para que você entenda o que está acontecendo aqui. Perceba, Davi, ele era conhecido por haver já matado um gigante filisteu. Aliás, o Golias nem era filisteu, né? Nós falamos, mas ele foi contratado pelos filisteus. Todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, quando ouvem falar o nome Davi, associa logo ao gigante Golias. Sim ou não, irmãos? Davi e Golias.
Nós vemos nas nossas igrejas teatros que são feitos pelas crianças de Davi matando o gigante Golias. Quando nós ouvimos normalmente a citação do nome Davi, a primeira coisa que nos vem à mente é Davi matando Golias. Então já é notório que Davi, todos sabem que Davi matou um gigante na sua vida. Agora, quando eu me lembro desse fato que aconteceu com Davi, eu me lembro também de muitas mensagens que até eu mesmo já preguei, dizendo que o gigante que se levanta contra a nossa vida, ele vai cair e nunca mais ele vai se levantar, porque Deus, ele vai te usar, ele vai te abençoar, e esse gigante vai cair por terra. E aqui nós estamos diante de um acontecimento que, quando eu li na Bíblia esse texto, eu me surpreendi, porque nessa batalha você vai ver mais 5 gigantes se levantando, gigantes que faziam parte da família de Golias, que possivelmente estavam preparando, estavam se organizando para um dia vingar a morte do seu parente Golias. E aqui, mais uma vez, Davi vai enfrentar mais um desses gigantes. E eu começo a perceber que, na verdade, a nossa vida é uma vida de batalhas. Não é porque eu venci um gigante um dia que eu não estou sujeito a enfrentar outros gigantes. Uma outra questão também que eu percebo nesse texto: Davi, ele não deixa de ir à batalha. Nesse momento, os filisteus estavam novamente afrontando Israel. E olha que a história da guerra entre os filisteus e Israel durava muito tempo. Não estava no começo. Era algo que acontecia já há muitos anos. E eles não davam paz para Israel. Israel sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, Deus dava graça e Israel vencia os filisteus, mas eles não desistiam de levantar-se contra Israel. E mais uma vez, eles se levantam. E nesse momento, Davi já está avançado em idade. Davi não era mais novo, como quando ele enfrentou o primeiro gigante na sua vida. Davi, ele já tinha uma idade avançada, mas ele não desiste de continuar saindo para as batalhas. Quem sabe, parafraseando aqui com o texto, o seu exército, ou o general do seu exército, ou os principais, os valentes, que a Bíblia diz que Davi tinha os seus valentes, aqueles que se destacavam no seu exército. Quem sabe, nessa batalha, eles imaginaram: é uma batalha muito perigosa, ouvimos rumores que outros gigantes estão se levantando, e não é só um. Davi, é melhor você ficar, nós vamos lá e damos conta do recado. Mas Davi: não, eu vou com vocês para a batalha, eu não quero deixar de estar na batalha. E Davi vai. E quando ele está pelejando contra os filisteus, lutando contra os filisteus, a Bíblia diz que ele se cansa. Por quê? Porque já estava avançado em idade, cansado pelas batalhas da vida. Ele se cansa. E no momento em que ele se cansa, Isbibenob, que é o nome que a Bíblia dá para um desses gigantes, ele estava na espreita, olhando para Davi e esperando a melhor oportunidade para ir lá e dar cabo da vida de Davi. E quando ele percebe o rei cansado, desfalecido, quem sabe com as mãos no joelho, tentando respirar, ofegante por conta da batalha difícil, ele pensa consigo: é agora, chegou a minha vez, agora eu vingo Golias, agora eu derroto o rei de Israel. E ele pega a sua lança, que pesava 300 ciclos de prata, e ele vai no rumo, na direção de Davi. Era morte certa. Davi estava cansado, não tinha a mesma destreza de antes, enfadado daquela batalha e de tantas outras. A vida de Davi estava ali, diante daquele gigante Isbibenob. Mas a Bíblia diz que Deus levanta um jovem chamado Abisai. Abisai estava atento ao que estava acontecendo. E o que me chama a atenção é que Abisai até esse momento era alguém desconhecido.
O rei nunca tinha ouvido falar desse nome, desse jovem chamado Abisai. Eu não me lembro, eu não posso afirmar, mas eu não me lembro de ter havido, da Bíblia já ter citado o nome de Abisai antes dessa referência, antes desse momento. Então Abisai, nós podemos conjecturar aqui que era um jovem anônimo, não era um dos valentes de Davi, não era um nome conhecido por enfrentar batalhas, por vencer exércitos, não, era simplesmente mais um nome no meio do povo. Mas era alguém que estava de olho em tudo que estava acontecendo. E quando ele percebe que a vida do rei Davi estava em perigo, ele não hesita. Ele corre e pula. Com certeza ele estava em algum lugar alto. E ele viu o gigante vindo, correndo na direção do rei. O rei parado ali, talvez, quem sabe, de costas, descansando, ofegante. Ele percebe: o meu rei está em perigo. E ele pula em cima do gigante, desfere um golpe, talvez nas suas costas, e ele mata aquele gigante. Deus usa um jovem, que até então Davi nem conhecia, para livrar a sua vida. É este fato que você vai ler aqui, neste texto que nós citamos aqui nessa manhã. Mas eu quero agora então, já que você entendeu o contexto do que aconteceu, pensar com você nesses versículos que nós lemos, conforme o tempo nos permitir, algumas verdades, alguns segredos que o Senhor me deu aqui, do ponto de vista profético, para você receber do Senhor e aplicar na sua vida através do Espírito Santo nesta manhã. Vamos então para o verso 15, o primeiro verso que nós lemos. Veja o que a Bíblia diz: houve ainda outra batalha. Abre parênteses aqui, outra batalha. O que eu percebo, qual que é a verdade que eu vejo quando eu leio esta palavra, ou essas duas palavras? Na nossa vida cristã, nós teremos que enfrentar muitas batalhas. A vida do crente não é uma vida de uma só batalha. Como eu disse aqui, Davi já havia vencido o gigante, mas isso não iria livrá-lo de enfrentar outros gigantes na sua vida. Nós precisamos compreender que enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, nós estamos sujeitos a continuar enfrentando batalhas. Existem muitos que acabam acreditando dentro de si que pelo fato deles entregarem a sua vida para Cristo, pelo fato deles servirem ao Senhor, pelo fato deles serem fiéis ao Senhor, eles estarão livres de batalhas. Outros até pensam: mas eu já enfrentei um gigante, eu já enfrentei uma tempestade, Deus me deu graça, eu venci, agora eu estou livre, a minha vida agora vai ser de vitória em vitória, não tem mais batalha. Isso é um erro, queridos. Eu percebo que nós vivemos uma geração fraca. Por quê? Porque as pessoas não procuram ler a Bíblia e compreender aquilo que o Senhor disse. Nós vivemos uma geração em que as pessoas preferem ouvir o que as outras pessoas dizem e não vão mais procurar na palavra aquilo que alguém está dizendo. Só porque é fulano que falou, eu já absorvo aquilo e está certo e vou multiplicar. E isso faz com que as pessoas se afastem da verdade de Deus, porque a verdade está na palavra. Uma geração de redes sociais, onde qualquer um que acha que sabe alguma coisa, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o YouTube e fala um monte de baboseira em nome de Deus, e usando a palavra de Deus, e todo mundo levanta a mão e fala: uau, fantástico, é isso aí. Eu já vi pessoas pregando e dizendo: irmão, você não pode aceitar problema, dificuldade, luta na sua vida porque você é crente. Para com isso. Quem diz isso nunca leu a Bíblia.
Deus dessa manhã me trouxe aqui para trazer um despertamento para a nossa vida. Nós podemos e devemos ouvir as pessoas, porque Deus usa pessoas, Deus levanta pessoas, mas tudo que ouvimos precisamos confirmar através da palavra. Eu venho de um tempo que crente carregava a Bíblia embaixo do braço. Eu não tenho problema nenhum com tecnologia, pelo contrário, estou pregando com o meu iPad. Às vezes eu nem trago a Bíblia para a igreja, não tenho problema com isso. Mas o que eu quero aqui tipificar com isso é que você não pode deixar de meditar na palavra de Deus, deixar de ler a Bíblia, deixar de buscar as verdades que ela tem. Não aceite alguma coisa simplesmente porque alguém que é famoso está dizendo. Busque na palavra de Deus. Já tem alguém por aí nas redes sociais dizendo que a Bíblia não é mais a inerrante palavra de Deus, que ela é falha. E eu não estou dizendo de ateus, eu não estou dizendo de pessoas de outra religião. Eu estou falando de crente, batizado com o Espírito Santo, pregador da palavra de Deus. Pessoas que estão se afastando do princípio que Deus estabeleceu. E aí, me perdoe a palavra, estão se formando ou estão formando uma geração mimimi. Uma geração que acaba se frustrando com o próprio Deus, porque ouviu dizer: eu vou ser crente, não vou mais passar por luta. Eu vou ser crente, vou ser fiel, não vou mais enfrentar batalhas. E na primeira batalha, na primeira luta, na primeira tempestade, ele acaba se enfraquecendo, ele acaba murmurando, ele acaba até se afastando de Deus. Agora eu tenho que ouvir aquilo que Jesus disse. E o meu Jesus nunca me garantiu que se eu aceitasse, eu estaria livre de lutas, eu estaria livre de batalhas, eu estaria livre de perseguições. Não, pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Está no plural, não é uma nem duas. Ele disse: você pode viver uma vida de aflições, uma vida de batalhas, uma vida de lutas, mas ele também disse: tem de bom ânimo, não desanima, porque eu venci o mundo. O que é importante na nossa vida, queridos, não é o fato de nós estarmos isentos de batalhas, de lutas, de perseguições, de tempestades, mas é nós nos apegarmos ao fato de que se Ele venceu, eu também vou vencer. Se Ele venceu, você também vai vencer. É isso que importa. E houve ainda outras batalhas. As pessoas se frustram porque colocam uma expectativa em Deus que Deus nunca entregou para elas. Deixa eu dizer uma verdade para você: tudo aquilo que Deus tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. Eu vou repetir: tudo o que Deus tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Deixa eu te falar uma coisa, que talvez não é aquilo que você queria ouvir. Deus não tem obrigação de fazer mais nada, nem por mim, nem por você. Ele não tem. Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer, mas isso não quer dizer que Ele não vai fazer. Sabe por que Deus continua nos abençoando? Sabe por que Deus continua nos livrando, nos prosperando, nos curando, nos abençoando e fazendo tantas coisas pelas nossas vidas? Porque Ele tem prazer em nos abençoar, não porque Ele tem obrigação. Deus não é obrigado a fazer mais nada por mim. Eu posso orar, eu posso pedir, eu posso clamar, mas Ele não é obrigado. Eu não devo colocar sobre Deus uma expectativa que Ele não me deu. Quando eu entendo isso, eu posso estar querendo alguma coisa, eu posso ir devorar. Jesus disse: quem pede recebe, pedi e dar-se-vos-á. Eu posso pedir,
Mas eu não posso exigir que ele faça, ou cobrá-lo caso não aconteça do jeito que eu estou esperando. Quem está comigo fala amém. Está entendendo, querido? A questão aqui não é se Deus vai ou não vai fazer, é que ele não é obrigado a fazer. E quando eu entendo isso, se eu receber, eu estou glorificando e exaltando. Mas se eu não receber, eu continuo glorificando e exaltando do mesmo jeito. Porque nós não devemos servir a Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós servimos ao Senhor. Ei, você saiu da tua casa de manhã para estar aqui, para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo. Não por aquilo que Ele pode fazer por você, mas por aquilo que Ele já fez. Ele já fez. Precisamos avaliar as nossas expectativas. Nossa vida é uma vida de batalhas. Porém, veja o que a palavra de Deus diz. Livro de Romanos, ou carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 37. Olha a verdade. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Tribulação é um tipo de batalha. Será a angústia? A angústia é um tipo de batalha. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Perceba que Paulo está citando vários tipos de batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas ele também está afirmando: nenhuma delas poderá nos separar do amor de Cristo. Nenhuma delas. Ei, deixa eu dizer algo para você nesta manhã. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você vai passar, o que importa é que nada pode te separar dele. Nada te separa dele. E aí ele libera uma promessa. Ele diz: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Olha a batalha. Todo dia nós estamos sujeitos às batalhas, mas ele libera uma promessa. Ele está dizendo: você pode enfrentar batalhas diariamente, mas tem uma coisa, versículo seguinte: em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Qual é a promessa que Paulo está dizendo que Deus imprimiu nas nossas vidas? Eu posso até passar por todo tipo de tribulação, de perseguição, de fome, de angústia, de perigo, qualquer tipo de batalha, mas eu tenho em mim uma marca que Deus colocou, a marca da promessa. Não importa o tipo de batalha que você enfrenta, você é mais que vencedor. Nada vai fazer de você um derrotado, nada vai fazer de você um derrotado. Você pode até não conseguir aquilo que você quer aqui, você pode até morrer, mas nem a morte vai te fazer um derrotado, porque nós temos a marca da promessa que diz: nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Se é para ele, faz mais alto, mais forte. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero liberar um ato profético nessa manhã, em nome de Jesus. Eu creio que tem pessoas aqui que estão enfrentando batalhas. É por isso que o Senhor me deu essa palavra. Mas baseado nessa verdade, baseado nesta promessa, eu quero que você faça assim. Esse dedo, se você não sabe, ele representa nos 5 ministérios que Cristo deu à igreja, o ministério profético. Então faz assim com o dedo de profeta. Eu quero que você feche os olhos agora. É um ato profético, faz só se você crê. Se não crê, não perde tempo, porque é por mundo espiritual. Feche os olhos. Eu quero que você olhe agora, visualize quais são as batalhas que você está enfrentando. É uma batalha no seu casamento, é uma batalha com seu filho, com seus filhos, é uma batalha financeira, é uma batalha no seu trabalho, não sei, uma batalha espiritual. Visualize agora as suas batalhas. Eu quero que você visualize essas batalhas agora na sua frente. Aponte o dedo para essas batalhas pela fé, como se elas estivessem diante de você, como um gigante.
Eu quero que você libere uma palavra profética para essas batalhas agora. Diga assim: batalhas, eu declaro pela palavra de Deus que vocês não podem me vencer, que vocês não podem me derrotar, que eu já sou mais que vencedor, e eu creio nessa manhã que eu vou vencê-las. Quem acredita nisso, joga a mão para cima, adora, glorifica e aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Mais um segredo que nós aprendemos das batalhas. Na continuação do verso 15, a Bíblia diz: Davi e os seus soldados foram lutar. Deixa eu liberar um segredo para você. Nunca desista das suas lutas. Nunca desista das suas batalhas. A ordem de Deus para a tua vida hoje é: não pare. Ei, você não entendeu? Eu tenho uma palavra profética. Quando Deus me trouxe essa palavra ontem na madrugada, o meu coração ardeu, porque o Eterno me disse que teriam pessoas, eu não posso afirmar que são todos, mas tem pelo menos uma pessoa aqui, que Deus me trouxe aqui hoje de manhã, para dizer para você: a ordem de Deus para você é: não pare. Não pare, não desista de lutar. Nunca desista das suas lutas. Davi não precisava ir para a luta, ele tinha um exército poderoso. Ele não precisava, mas ele quis. Ele foi. Não desista das suas lutas. O Espírito de Deus me faz lembrar de Lucas capítulo 5. Jesus chega no lago de Genezaré, e a Bíblia diz que ele encontra os discípulos lavando as redes. Conjecturando com o texto, quando eu vejo os discípulos lavando as redes, eu imagino, eles estão largando as redes. E daí vem aquela canção, que se eu fosse o pastor Júnior eu me atreveria a cantar, mas não me atrevo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Oh, eu estou sentindo a unção do Espírito Santo aqui. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa manhã. Deus está dizendo: você pode continuar fazendo aquilo que você sabe. Não precisa mudar de profissão, não precisa mudar de trabalho, não precisa mudar de local, não precisa mudar de cidade. Deus está dizendo: pega a rede que eu te dei, pega o que você sabe fazer e continua fazendo. Não pare. Olha só, Jesus vê os discípulos lavando as redes. Haviam desistido de pescar. Afinal de contas, a noite inteira fazendo a mesma coisa. Estamos cansados. Não deu certo, até aqui não vai dar mais certo. Até aqui nós lançamos e recolhemos. Perdemos as contas de quantas vezes nós lançamos a rede e recolhemos de volta, e nem um peixinho. Não adianta. Eu acho que eu vou ter que fazer outra coisa, deixar de ser pescador. Ou quem sabe, alguns poderiam até pensar: eu acho que essa rede aqui não vai dar mais certo. Eu preciso é comprar um barco pesqueiro. Eu preciso investir mais. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Essas redes aqui não pegam mais peixes. Mas Jesus chega diante deles e diz para eles: vocês não precisam. Vou fazer aqui uma parafrase do texto, vou parafrasear. Jesus, em outras palavras, olha para eles e diz: vocês não precisam de outros equipamentos de pesca. Vocês não precisam fazer outra coisa, não. Pega a rede que vocês estavam desistindo dela, vai para o mar alto, lança a rede de novo. Mas tem um segredo: vai agora debaixo da minha palavra. Ei, eu estou sentindo ardendo o meu coração aqui. Deus manda dizer de novo: continua lançando a tua rede. Pastor, mas não deu nada até agora. Mas vai sobre a palavra dele agora.
vai sobre a palavra dele. E essa semana eu profetizo, você vai ver milagres acontecer. Ei, não precisa ir para outro lugar, vai no mesmo lugar, continua fazendo a mesma coisa, lança a mesma rede, mas vai sobre a palavra dele e você vai ver, ele vai fazer um milagre. Não desista, não pare. Mateus capítulo 14, verso 22. A Bíblia vai falar de um momento muito difícil, uma batalha terrível na vida dos discípulos. Eu acredito que todos conhecem. Jesus vai para o monte orar, ordena aos seus discípulos: entrem no barco e vai, atravessa, porque depois eu encontro vocês. E de repente a tempestade envolve o barco, a batalha, os ventos soprando, as ondas açoitando o barco, e eles pensando: nós vamos morrer, nós não vamos vencer essa batalha. Jesus vem andando sobre as águas, e aí todos conhecem a história. Eu quero falar sobre a atitude de Pedro, mas antes eu preciso mostrar para você algo que Mateus não mostra. Quando você vai ler o mesmo texto, a mesma passagem, o mesmo acontecimento narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 6, Marcos capítulo 6, ele narra alguns detalhes que são proféticos, e eu quero liberar sobre a tua vida, que Mateus não enxerga. Marcos enxerga e escreve, mas se você ler a narrativa de Mateus, você não vai ver esses detalhes aqui. Veja só o verso 48, Marcos capítulo 6, verso 48. Marcos está dizendo: Jesus está lá de cima do monte, vou parafrasear aqui, e de repente ele vê os discípulos, olha só, 48, e vendo-os em dificuldade em remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, veio até eles. Olha que detalhe sobrenatural que Mateus não vê. Olhe para mim aqui. Jesus está lá de cima do monte orando e falando com o Pai, mas os olhos dele estão no barco dos discípulos. Você não entendeu? Jesus está lá de cima do monte orando, mas ele jamais tira os olhos dos seus filhos. Os olhos dele estavam nos discípulos, e ele estava contemplando aquilo que eles estavam passando. Ei, se você tivesse entendido, você tinha dado um glória. Eu vou falar de outro jeito. Deus está lá de cima, Jesus está lá no trono, mas ele não tira os olhos daqueles que são fiéis. Ele está com os olhos em você. E não se preocupe, que cada batalha que você enfrenta, os olhos dele estão sobre você. Cada luta que você passa, os olhos dele estão te vendo. Ele jamais deixou de te ver. Se é para ele, faz mais forte, mais alto. Ele está te vendo. Ele está vendo o que você está passando. Os olhos dele estavam nos discípulos, vendo o que eles estavam enfrentando. Jesus jamais nos deixará perecer diante de qualquer tempestade, porque ele está vendo. Alguém pode não estar te vendo, mas ele está te vendo. Mas um segredo que Marcos vê e Mateus deixa passar. Olha o que ele disse: e veio até eles andando sobre o mar. Verso 34, perdão, final do verso 48. E queria passar à frente deles. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que o Espírito de Deus me revelou? A vontade de Jesus era que os discípulos deixassem que ele fosse à frente deles. Você não entendeu? Eu vou te explicar.
Olha o que Marcos pega. A vontade de Jesus, quando ele desce do monte e ele vai encontrar com os discípulos, é que os discípulos permitissem que ele estivesse à frente. Marcos diz que Jesus queria passar à frente do barco. Ei, o problema foi que quando Jesus está se aproximando, eles começam a ficar com medo. Eles não reconhecem que era Jesus, mas a vontade de Jesus é que eles deixassem Jesus assumir a dianteira, Jesus ir à frente deles. Mas pela dúvida, pelo medo, pela incerteza, por não conhecer que era Jesus, eles pararam e impediram Jesus de ir para frente. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me disse? Se nós tivermos um relacionamento com Ele, se nós tivermos intimidade com Ele, e se nós entendermos que a vontade dEle é sempre estar à frente das nossas vidas, é sempre estar à frente dos nossos negócios, é sempre estar à frente do nosso barco, nós vamos deixar Ele assumir a dianteira. E eu vou te dizer, se Jesus estiver na frente, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está mandando eu dizer para você: deixe Jesus passar à frente da tua vida. Deixe Ele passar à frente. Convide Ele. Jesus, assuma a frente, a dianteira da minha vida. Assuma a dianteira dos meus negócios. Assuma a dianteira do meu casamento. Assuma a dianteira da minha família. Diga para Ele: Jesus, assuma a frente do meu barco. Essa era a vontade dEle. Mas os discípulos, pela falta de intimidade, pelo medo, por olharem para a realidade. Agora volta para mim. Quando Jesus está se aproximando, aí é Mateus que narra. Pedro vê que é Jesus e diz: Jesus, deixa eu ir contigo. Vou resumir. Jesus diz: vem, Pedro. Pedro sai do barco, pisa na água, pisa na outra, com outro pé, e ele começa, a Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas. Agora olha para mim, vou parafrasear aqui, tá? Jesus está ali. Pedro e Marcelo, vem aqui, me ajuda aqui. Deixa eu fazer uma encenação aqui. Já estou terminando, irmãos. Olha só. Olha que Jesus lindo. Jesus não era careca, mas vamos imaginar que fosse. Fica aqui. Jesus está ali. Pedro vê que é Jesus e diz: mestre, se é o Senhor, eu posso ir ter contigo. Vem. Uau. Quando Pedro ouve o vem de Jesus, ele conhece a voz e ele diz: tá bom. Ele olha, os olhos dele estão fitos em Jesus. Presta atenção aqui que eu vou encerrar aqui, não vai dar para pregar mais. Isso aqui é forte, o que eu vou te entregar agora. Quando Pedro está olhando para Jesus, ele não percebe o que está acontecendo ao redor dele. Vento soprando, onda batendo e açoitando o barco, a tempestade balançando as ondas para lá e para cá. Mas os olhos dele estão em quem? Em quem os olhos dele estão, igreja? Ele está olhando para Jesus. Jesus diz: venha. Ele conhece a voz de Jesus. Ele olha para Jesus. Ele se enche de coragem. Ele se enche do Espírito Santo, porque a voz de Jesus traz o Espírito Santo sobre nós. E ele então, sem olhar para a água, sem olhar para a tempestade, ele começa a andar. Ele dá alguns passos. A Bíblia não diz quantos passos ele deu, mas ele caminha. Mas de repente Pedro para. Pedro está andando e de repente ele para. Quando Pedro para, ele começa a perceber o que está acontecendo ao redor dele. Ele começa a sentir medo, porque as ondas estavam balançando embaixo dos seus pés. E quando Pedro para, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para as provações, para os problemas, para a tempestade, para as
as lutas, para as batalhas. E quando ele tira os olhos de Jesus, porque ele parou e começa a olhar ao redor dele, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Fica aí, Jesus. Deixa eu falar algo de Deus para a tua vida nessa manhã. Deus está dizendo para você: não pare. Não, preste atenção. Deus está dizendo: não pare. Não tire os olhos de Jesus. Não olhe o que está acontecendo ao seu redor. Para de olhar para a televisão. Para de olhar para o que a mídia diz. Para de olhar para aqueles mensageiros de tragédia, de desgraça. Para de olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Continua olhando para Jesus. Porque quem olha para Jesus não para. Quem olha para Jesus não para, e quem não para não afunda. Pedro afundou porque parou de olhar para Jesus. Mas eu tenho uma notícia para aqueles que talvez pararam. Deus está me dizendo que tem alguém que veio aqui essa manhã, e quem sabe você disse: Deus, eu parei, não aguento mais, é meu último culto, é a última vez que eu vou à igreja. Ou talvez você está me assistindo em casa e você disse isso, e você parou, e por ter parado tirou os olhos de Jesus, e por ter tirado os olhos de Jesus começou a afundar. Mas mesmo se você estiver afundando, fique tranquilo, porque quando você afunda, Jesus estende a mão e te levanta. Vai, Jesus. Jesus estende a mão e te levanta. Obrigado. Olha o que o rei Davi disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que está acima do monte, o Senhor que criou os céus e a terra. Se você continuar olhando para Ele, você não vai parar. Vou terminar, tem muita coisa aqui, mas não vai dar tempo. Ficamos no verso 1. Preste atenção, vou só te citar mais esse texto aqui. Deus manda Moisés tirar o povo do Egito. Resumindo, o povo chega diante do Mar Vermelho. Alguns veem o obstáculo, a barreira, aquilo que os impedia de continuar avançando, e começam a murmurar, reclamar. Deus nos trouxe aqui para nos deixar perecer diante desse Mar Vermelho. Como é que a gente vai atravessar? Quando Deus está mandando as pragas no Egito, eles estão olhando para Deus, vendo as grandezas que Deus estava fazendo. Quando Deus os liberta das mãos de Faraó, eu acredito que eles estão caminhando sobre o deserto e cantando, porque estavam vendo as grandezas que Deus estava fazendo. Mas no primeiro obstáculo, no primeiro problema, na primeira barreira que os impedia de continuar caminhando, eles tiram os olhos do Deus que fez todas estas grandezas e colocam os olhos nos problemas. E o que acontece quando nós colocamos os olhos nos problemas? Vem a murmuração, a falta de fé, a falta de esperança. Outros olham e falam: vamos voltar para o Egito. De repente vê um barulho e uma poeira muito grande lá atrás. O exército de Faraó está vindo. Aí pronto, foi aquele chororô, reclamação, murmúrio, e eles começam a murmurar. Moisés então vai clamar a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Ele começa a orar. Ele começa a clamar. E Deus então dá uma resposta para ele e diz assim: Moisés, por que você está me clamando, Moisés? O que eu aprendo aqui?
é que nós devemos orar, mas devemos também agir. Oração é comunicação com Deus e ação. Tem crente que não ora, mas tem crente que só sabe orar e não age, e não faz aquilo que ele tem que fazer. Eu não estou dizendo para você parar de orar, não, estou dizendo para você orar mais. Mas na mesma medida que você ora, você tem que agir, você tem que fazer a sua parte. Voltando lá no lago de Genezaré, Jesus poderia simplesmente ter feito isso, liberado uma palavra e todos os peixes terem vindo para a margem do rio, do lago, do mar. Mas Jesus disse: vai e faz aquilo que vocês têm que fazer. Volta para o mar alto. Quando Moisés vai orar, Deus diz: por que você está orando, Moisés? Agora é hora de agir, agora é hora de fazer. Nós temos que orar, mas na mesma medida que nós oramos, nós precisamos agir. Deixa eu dizer uma palavra forte para você, é o meu ponto de vista. Se você ouviu alguém falar diferente, está tudo certo, não está errado, é outro ponto de vista. Mas para mim, Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Por quê? Porque Deus quer que nós façamos a nossa parte. Faça o que você pode fazer, porque aquilo que você não pode, Ele vai fazer por você. Oh, não, se é para Ele, tem que ser mais forte. Faz aquilo que está nas suas mãos, faz com todas as suas forças, porque quando você não puder mais, Ele entra e Ele diz: agora é comigo, agora sou eu. Você fez tudo que você podia, agora que você não pode, eu faço. Por que você está orando, Moisés? Agora não é hora de orar. Deus disse: diga aos filhos de Israel que marchem. Por que Deus mandou eles marchar, pastor Danilo? Porque eles estavam parados. Deus não nos chamou para ficarmos parados. Quando Deus vê o povo parado e Moisés orando, Deus diz: Moisés, agora é hora de marchar, agora é hora de continuar andando, continuar caminhando, não é hora de ficar parado. Oh. Aí Moisés diz para Deus: mas Deus, nós chegamos aqui, o mar está fechado. Moisés, você não crê em mim? Estou parafraseando com o texto. Moisés, vocês não viram tudo que eu fiz? Não pare, Moisés, continue marchando, Moisés, porque quando vocês estiverem perto de pisar no mar, fica tranquilo que o mar vai se abrir. Mas vocês têm que marchar, vocês têm que continuar caminhando. Eu vou terminar aqui fazendo outro ato profético que o Senhor me autoriza a fazer aqui. Feche os olhos. Deus está dizendo: é hora de marchar. Preste atenção. Você vai marchar aí aonde você está, e na medida que você marcha, você vai sentir a apoteose de Deus descendo sobre esse lugar. Você vai ver o mar que está na sua frente. Feche os olhos em nome de Jesus, e você vai ver o que Deus vai fazer. Pela fé, quem acredita, quem quer participar comigo, comece aí onde você está, vai marchando, bata os seus pés como um soldado que está indo para o fronte de batalha, como alguém que decidiu que não vai desistir, que não vai desertar, que não vai abandonar a batalha. E na medida que você marcha, o Espírito de Deus vai fazer você ver o mar vermelho que está na sua frente. Oh meu Deus, eu estou sentindo aqui a glória, a virtude, o poder, a unção do eterno, do Espírito de Deus tomando esse lugar. Aleluia. Olha agora na tua frente. Se você
você ver o mar, que é o problema, a dificuldade, a tribulação, aquilo que te impede de continuar, aquilo que te impede de prosseguir, Deus está mandando dizer: chega pertinho desse mar, pela fé, começa a pisar com a ponta dos dedos nas águas, e na medida que você pisa, o mar vai começar a abrir. Na medida que você pisa, o problema vai começar a sair da tua frente, o problema vai sair para você continuar pela fé, marcha, marcha. Deus está dizendo: não pare, não pare, não pare, não pare, continua, porque Deus vai abrir o mar, Deus vai abrir o mar. Quem acredita, joga as duas mãos para cima e faz um barulho de adoração, de glorificação. Adore a Ele. Oh! Deus, o teu povo continua marchando, Deus. O teu povo não vai parar de marchar. Faz aquilo que ele não pode, faz aquilo que ela não pode, porque o que eles podem, eles vão fazer. Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida: faz o que você pode, que Deus vai fazer o que você não pode. Oh, não pare, não desista, continue caminhando, continue lutando as suas batalhas, porque o que você não puder, Deus vai fazer por você. Quem crê nisso? Deus, eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu declaro sobre a vida deles o sobrenatural, o milagre. Deus, o milagre. Aquilo que eles não podem, Deus, coloca as mãos nessa manhã, em nome de Jesus. Ele tem ciúmes de mim. Seu amor é como fecha os olhos para adorar a igreja. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. O vento pode até soprar, Então, de repente, a tempestade pode estar abatendo sobre o seu barco, mas não se preocupe, Deus é contigo. Ele quer tomar a dianteira do teu barco. Convida Ele nessa manhã. Diga: Jesus, vem para frente do meu barco, Jesus. Assuma a frente da minha vida. Oh! Sinta aí a graça dEle, sinta aí a virtude dEle, sinta aí a unção dEle. Convida Ele para estar na frente. Convida Ele para estar com você. o céu se une à terra. Aleluia. Beijo apaixonado. Receba o milagre de Deus. Meu peito acelerado. Receba a presença de Jesus. Com ressentimentos. Caminhando ao teu lado, aleluia. Nós somos sua herança. Somos sua herança. Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Essa graça é o oceano. Estamos afogando o céu. O céu se une à terra como um beijo apaixonado.
falou conosco. Amei ouvir esta palavra. Escute, 3 coisas importantes sobre batalhas que nós aprendemos aqui. Nós não teremos uma só batalha na vida, nós teremos muitas batalhas. Diga, eu terei muitas batalhas. A segunda coisa que a gente aprendeu aqui nessa manhã é que em todas as batalhas nós vamos ter vitória. Eu disse que em todas as batalhas nós iremos vencer. Diga amém. E a terceira coisa que a gente aprendeu aqui é que precisamos, para vencer, sempre sermos dependentes de Deus. Diga, se Deus estiver na dianteira, no front, vai dar certo. Você crê nisso? Você vai sair daqui para uma semana vitoriosa, abençoada, extraordinária, em nome de Jesus. Eu só tenho 2 recados importantes, 3, tá? Mas vou dar 2, eu vou dar os 3. Quarta-feira, diga quarta, 15, 18 e 30 e 20 horas, nós temos quarta-feira. A pastora Elizabeth está aqui às 3 da tarde, e às 18 e 30 e às 20 horas, pastor Josué Gonçalves aqui. Pastor Josué Gonçalves, se prepara, é nessa quarta-feira, tá? Só na quarta, tá? Nós estamos trazendo ele aqui em Santa Catarina, e na quarta-feira às 18 e 30 e às 20 horas, ele é o pai do Douglas, do pastor Douglas, do Dizascope. Pastor Josué Gonçalves fala sobre família, terapeuta familiar, vai estar com a gente aqui. E aí, escute, domingo que vem, diga domingo de Pentecostes, meu irmão, 3 cultos aqui, se prepare, vem preparado, separe um dia para jejuar nessa semana, pedindo, Senhor, eu quero algo novo do Senhor no próximo domingo, ok? 10, 18 e 20, domingo que vem, domingo de Pentecostes. E na segunda-feira da outra semana, dia 24, eu, David Leonardo e Eliezer de Tarsis, nós vamos fazer aqui na igreja mudança de vida. Vai ser uma noite especial, tem ingresso, a inscrição ali na entrada. Amém? Levante sua mão direita aos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós agora e sempre. Amém. Vai na bênção, Deus é contigo.